Querido amigo, querida amiga, muito boa noite. Nesta noite, nós vamos falar sobre o Ano Novo. E para que nós tenhamos um Ano Novo, é necessário que nós tenhamos também uma vida nova. Porque se nós ultrapassarmos do ano de 2016 para o ano de 2017, simplesmente passando na folhinha, nós não teremos vida nova. A vida nova significa que você vai ter que reformar as suas atitudes. Em todos os sentidos. É uma luta, é uma busca incessante durante todo o ano, eu sei. Mas nós temos que sempre estar transformando a nossa vida. E como nós estamos fazendo essa passagem de ano, nós temos que renovar nossos votos, dessas novas atitudes que devemos ter durante esse ano novo, para que nós possamos efetivamente ter vida nova. É muito comum nós vermos as pessoas congratulando com outras no final do ano e elas desejando um feliz ano novo e outras dizendo que o ano foi péssimo, que gostaria de esquecer o ano. E, enfim, cada um tem uma coisa para falar do ano velho. E é muito importante que nós nos atentemos, porque na maioria das vezes nós somos muito pessimistas em relação ao ano que se finda. Nós sempre queremos mais. E este é um grande equívoco. É nós acharmos que o ano vai ser bom e isto vai vir de fora de nós. Vai depender do político, vai depender do patrão, enfim, vai depender de muitas pessoas, de menos de você. Vai depender de Deus, mas de você não. Quando você tem essa ideia, essa lógica, você está sendo receptivo a qualquer coisa que vier. Mas também está sendo reativo. Porque se for bom, você aceita. Se for ruim, você rejeita. Então, para que nós tenhamos um ano novo, é necessário que nós tenhamos uma renovação de atitudes na nossa vida. Porque somente nós é que temos esse direito e esta possibilidade de fazer uma vida nova e automaticamente fazermos um ano novo em nossas vidas. Lembremos que o negativismo é um péssimo conselheiro para que nós possamos levar as nossas vidas. Não nos deixemos nos influenciar por coisas negativas. É o primeiro passo. Para que nós tenhamos uma vida nova, é necessário que nós possamos assumir o controle de nossa vida. Então, assuma o controle de sua vida. Vamos aqui fazer algumas colocações para que nós possamos assumir o controle de nossa vida. Primeiro, não culpe os outros pelos seus infortúnios. Essa atividade de culpar os outros pelos seus infortúnios é muito antiga. Nós viemos vidas e mais vidas, décadas e mais décadas, sempre reclamando do nosso infortúnio. E mais, colocando como se esse infortúnio fosse responsabilidade do outro.
Então, se nós perdemos o emprego, nós culpamos o nosso patrão, ou o nosso imediato. Se acontece qualquer coisa com a gente, no trânsito, por exemplo, nós vamos colocar culpa no outro. Se nós tivermos um desentendimento com uma pessoa, nós sempre acharemos que estamos certos. Errado está o outro. E aí passamos a culpar todos à nossa volta, responsabilizando todos sobre nossos infortúnios, de menos nós mesmos. Outra coisa que nós temos que ter para assumir o controle de nossa vida é que a doença está no corpo e a criatura não é doente. Há muitas pessoas que são eternos doentes. A pessoa acha que o corpo é doente, é frágil, já veio assim, então ela culpa o corpo. E nós sabemos que o corpo, ele não tem defeito. Eventualmente, nós possamos ter uma doença que ela vem através do DNA, então, através da família, nós recebemos uma doença. Mas o interessante é que nossos irmãos também receberam o mesmo DNA. E por que que eles não tiveram a doença e nós tivemos? A explicação é simples, porque todos vieram propensos à doença. Ou seja, todos nós, irmãos, viemos propensos a ter aquela doença, porque está na carga genética. Porém, somente alguns terão a doença. Por quê? Porque não fizeram bom uso do seu corpo. Como não fez bom uso, então vem a doença. E fazer bom uso significa estar espiritualmente bem. Porque a doença, ela vem através do espírito. Já dizia o nosso amigo Duraide, que o corpo é o duto excretor da alma. Então a doença, ela ocorre devido a uma transmissão do espírito. E também, a criatura não é doente. As pessoas acreditam que a criatura é sempre doente. A criatura não é doente. A doença está na criatura. Então, um dia ela pode sair. Agora, aquele que acredita que é sempre doente, é hoje uma doença, amanhã outra, então, na verdade, ele está gostando de ser doente. Mesmo que inconsciente, mas ele está gostando. Ele gosta de ser chamado de coitadinho, então ele tem sempre uma doença para dizer quando encontra com uma pessoa amiga, não é? Então ele é cheio de doenças. Somente você é responsável pela sua vida. É isso que nós temos que entender. Entender, conceber e agir desta forma. Culpar os outros pelos nossos infortúnios não leva a nada. A doença também, ela é através do espírito que ela vem. E você é responsável pela sua vida. Uma outra coisa interessante é quando você desentende com uma pessoa amiga. Normalmente acontece isso, uma amiga ou um parente. Você desentende com ela e você fica achando que ela tem que pedir desculpas para você. E, por outro lado, ela também fica pensando que você que foi culpado ou culpada. Então, a relação de vocês cessa. Isto é, há um corte na ligação de vocês. O que você deve fazer é tomar atitude. Assuma o controle de sua vida. Vá, procure essa pessoa
e peça desculpas para ela. Mesmo que você não tenha consciência do quanto que você é responsável, é culpado, podemos assim dizer. O quanto você magoou essa criatura. Então, peça desculpas, para depois você refletir sobre o dano que ocorreu. Então, não existe uma pessoa 100% certa e outra 100% errada numa relação. Não existe. Então, algum percentual você teve. Então, vá e peça desculpas por isso. Se ela voltar a falar com você, ótimo, vocês voltam a se relacionar. Caso ela não volte e ela quer manter essa posição, você passou para ela a responsabilidade, não é, de voltar essa ligação. Então você já pediu desculpas e você está agora à disposição para reatar essa amizade. Faça primeiro a sua parte, que Deus fará o resto. Há muitas pessoas que ficam orando muito, pedindo a Deus que faça um milagre em sua vida. Só orando a Deus. Mas não faz a sua parte. É necessário que você faça a sua parte primeiro. E Deus fará o resto. Então, em tudo na vida, é 95% de transpiração e 5% de oração. É necessário que nós assumamos a nossa responsabilidade no controle da nossa vida. Nós é que somos responsáveis pela nossa vida. Nós podemos ter nascido com um outro irmão ou com outra irmã, gêmeos, não é? Só que um nasceu primeiro do que o outro. Então cada um é filho de Deus e individual. Os pensamentos positivos são fundamentais para que nós tenhamos uma vida nova. O pensamento positivo é você estar sempre pensando no bem e cada vez que houver um pensamento negativo que chegar até você, você corta esse pensamento negativo. Mude para outro pensamento naturalmente positivo. Desta forma, você vai direcionar a sua vida. Falar somente no bem é realmente muito interessante. Porque quando você só fala no bem, você passa a ter um nível vibracional melhor. Assim como aquelas pessoas que só falam no mal, o nível vibracional dela é muito ruim. Ter atitudes equilibradas provém exatamente, é uma consequência de você falar só no bem e ter pensamentos positivos e assumir o controle da sua vida. Quando você faz tudo isso, você já tem atitudes equilibradas. Você já pensa para falar, não é? Mesmo que o outro estiver nervoso ou nervosa, você tem calma para falar. Agora, não perca tempo com inutilidades. Há pessoas que não dão a mínima importância para o tempo em suas vidas. E elas perdem o tempo assim, sem nenhuma preocupação com o que têm que fazer. É uma coisa muito interessante, porque há pessoas que vivem falando da vida alheia, não é? Outros contam histórias mentirosas. Então, é muito importante que nós tenhamos para a nossa vida, quando uma pessoa vier trazer alguma coisa para nós, que nós pensemos naquele momento nas três peneiras. As três peneiras é de forma figurativa, naturalmente, mas nós temos três peneiras. A mais grossa é a de feijão, usada para separar o feijão.
Depois nós temos a peneira arroz, que ela é mais fina, e depois nós temos a peneira fubá. E para essas três peneiras, elas representam três coisas. Primeiro, a maior de feijão representa a verdade. Então, quando a pessoa for falar, ou quando você for falar, você mentalmente passa pela primeira peneira. Será que é verdade isto que eu vou falar? Ou isto que eu vou ouvir? Se não for verdade, então para por aí. Não precisa contar mais nada. Agora, alguém pode dizer assim, não, isso foi verdade. Isso aconteceu, está escrito, ou coisa parecida. Aí você lembra de Sai Baba. Porque Sai Baba disse que a verdade, ela não fere, ela educa. Então, qual é o motivo pelo qual essa pessoa está trazendo para você uma mentira? Você tem que pensar. Porque, muitas vezes, ela quer ferir uma outra pessoa, trazendo aquela verdade, que pode até ter acontecido, mas diante dos valores humanos, ela não é uma verdade. Ou seja, ela não é uma coisa, um fato, que mereça ser divulgado. Depois nós temos a peneira, que é a de arroz. A peneira de arroz, você pergunta para si mesmo, vai fazer bem para mim? Então, se ela passou na peneira da verdade, você passa agora nesta peneira que você pergunta para si mesmo, vai fazer bem para mim? Porque se não fizer bem para você, que vai fazer perder seu tempo, coisa parecida, também não fale. E a terceira é se não vai fazer mal para ninguém. Então, desta forma, nós eliminamos muitas coisas da nossa vida, coisas que fazem perder tempo, inutilidades. Faça doação de roupas e coisas que não usa mais. Isso é muito importante você fazer isto, porque quando você faz isso, você está desvencilhando da matéria. Você está pensando no próximo, você está realmente fazendo uma boa coisa, primeiro para si mesmo, depois para o outro. Falar a verdade que sempre liberta. Falar a verdade na nossa sociedade sempre foi uma espécie de tabu, porque aprendemos muito a mentir, muitos estão mentindo até hoje, muitos de nós. Então, quando se fala em verdade, as pessoas relacionam como uma pessoa fraca. A pessoa falou a verdade, não é? Quer dizer, ela foi pressionada, sei lá, coisas desse tipo. Então, ela falou a verdade. E hoje nós estamos vendo no nosso país que está acontecendo delações premiadas para se saber a verdade. Então, é preciso ser realmente muito homem, muita mulher para falar a verdade. A mentira é dos fracos. Não inverta a situação. É necessário que a gente tenha isso em mente. Se você tem alguma coisa para dizer, diga. E sofra as consequências que deva sofrer, não é? Pelo aquilo que ocorreu. Então, fale a verdade. O tempo é o bem mais precioso de nossas vidas. E é realmente o bem mais precioso. Como nós dissemos anteriormente, há pessoas que perdem o tempo sem muitas dificuldades. Por qualquer coisa na sua vida ele perde tempo, não faz nada, joga o tempo fora, não é? Então é preciso que a gente tenha consciência do tempo de nossas vidas.
aqui uma representação do tempo. O nosso tempo, ele é dividido em 3 partes. O passado, que já se foi, o presente, que é agora, e o futuro, que vai vir. Vamos dizer que o passado é a partir de ontem. De ontem para trás é o passado. Hoje é o presente. Começou hoje o presente à medida que você acordou e termina à medida que você vai dormir. Amanhã é futuro. Então, todos nós temos um presente, que é o dia de hoje. É um presente de Deus, que nós temos que dar muito valor nele. Vejamos por quê. Se este presente é o menor tempo, porque o passado é um tempo maior que já se foi, o presente é o menor tempo e o futuro é a vida eterna. Veja a importância que tem o presente nas nossas vidas. Porque o passado, ele já foi. Então, nós não temos como mudar o passado. Como disse Chico Xavier, o passado nós não temos como mudar. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo final. Então, diante disto, o passado ele tem que ser deixado lá, no passado. E vivermos o presente para constituir um futuro. Por isto, nós perguntamos para nós mesmos como devemos sentir, raciocinar e agir com o passado. Olha, o passado, ele é um arquivo morto. O que seria um arquivo morto? Imagine um escritório de contabilidade. Então, o escritório de contabilidade recebe muitos documentos, não é? Ele recebe muitos documentos e, à medida que a pessoa vai trabalhando esses documentos e lançando esses documentos, ela coloca depois, no final do dia, eles numa caixa, não é? Então, põe a data tal e põe na prateleira. E assim a prateleira está cheia de caixas. Cada caixa representa um dia. E, eventualmente, ela volta nessas caixas. Às vezes ela precisa de um documento, então ela pode voltar numa dessas caixas, eventualmente. Não é? Assim é a nossa vida. O nosso passado, ele é uma espécie de arquivo morto, que está no nosso subconsciente. Agora, nós só devemos nos reportar ao nosso passado se nós tivermos que buscar alguma lembrança boa. Alguma coisa importante, não é assim como um documento. Então tem que ser boa, tem que ser importante nas nossas vidas. Mas é isto que todos nós fazemos? Não é. Há pessoas que vivem o presente pensando no passado, lembrando como foi a vida passada, assim, etc. Olha, e na maioria das vezes, na maior parte do tempo que essa criatura está pensando no passado, ela está pensando das coisas que foram mais difíceis, que ela sofreu mais. Isto vai ajudar em alguma coisa? Não vai ajudar em nada. Então deixemos o passado. Comece hoje, como disse Chico Xavier, e vamos em frente. O presente, então, ele é o quê? Um presente de Deus. E através do presente nós estamos fazendo o futuro. Porque o nosso futuro ele é constituído de diversos dias que são presentes. Então, hoje eu faço alguma coisa, não é? E no futuro eu vou ter a resposta deste presente que eu fiz. Não é assim? O futuro, então, ele não existe. Ele está sendo gestado no presente. Não é? Ele está sendo
feito no presente. Só haverá um futuro se houver um belo presente. Então, atentemos para isto. O presente é a parte mais importante da nossa vida. Concluímos, então, que o nosso ano será novo e vai nos trazer tudo o que almejamos se fizermos a nossa parte no dia a dia do nosso presente, que é um presente de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte, nada vai acontecer. Nós vamos ficar sujeitos o quê? Ao que vai acontecer na vida. Nós não vamos fazer nada que seja importante para nós. Uma palavra muito importante, tanto no meio social quanto no meio comercial, é a resiliência. O que vem a ser resiliência? Resiliência é a capacidade de superar as adversidades da vida e voltar ao estado anterior de equilíbrio depois de passar por dificuldades, transformando experiências difíceis em aprendizado e oportunidades de crescimento. Então vejamos que coisa interessante é a resiliência. Um nome diferente, porém que nós já sabemos de que se trata. Então a pessoa tem resiliência se ela tem a capacidade de superar as adversidades da vida. As nossas dificuldades, nossos problemas do dia a dia. Então, se nós temos essa condição de superar, superar é o quê? Resolver esses problemas. E aí, voltar ao estado anterior de equilíbrio, depois de passar por dificuldades. Então, nós passamos as dificuldades, ultrapassamos essa barreira e continuamos no equilíbrio. Isto é uma pessoa resiliente. E veja que essa passagem ela é difícil, mas nós passamos. E depois nós transformando experiências difíceis em aprendizado e oportunidade de crescimento. Então, é exatamente essa tônica. A pessoa resiliente, ela tem para consigo que as dificuldades são oportunidades de crescimento. Não são castigos de Deus, não são castigo de ninguém, não é? São oportunidades de crescimento. Então, quando você transforma essas experiências difíceis em aprendizado, é uma oportunidade de crescimento que você está tendo. Atitude. Qual a atitude de uma pessoa resiliente? A pessoa resiliente assume a responsabilidade pelo que acontece consigo, sem vitimação. O que significa isto? Então, quando você é uma pessoa resiliente, você assume a responsabilidade pelo que acontece consigo e não passa a se tornar vítima. É aquilo que nós contamos anteriormente. Se você tem um problema com uma pessoa, você tem que assumir a sua responsabilidade pelo problema que ocorreu entre vocês dois. E não achar que você foi vítima. Ah, eu não quero conversar com ele, porque ele não podia ter feito isto, então eu vou aqui ficar na minha condição de vítima. Se você fizer isso, você não é uma pessoa resiliente, naturalmente. A pessoa resiliente ela tem um projeto de vida. Então a pessoa resiliente assume e supera melhor o sofrimento. Olha, que coisa interessante. Então ela assume e supera melhor o sofrimento. Assumir o sofrimento é saber que ele existe, não é? Porque encontra um sentido maior para a vida. Nós espíritas temos tudo para sermos resilientes. Por quê? Qual é o sentido de nossa vida? Não é que nós tenhamos amanhã, não é? Numa nova vida, novas oportunidades? Nesta encarnação mesmo, nós estamos tendo diversas oportunidades.
na outra encarnação, não é? E nós vamos ter o quê? Infinitas oportunidades, porque nós temos a nossa vida eterna. Então, esse é o sentido maior para a vida. É saber que somos eternos, que o Pai é amor, que Jesus é o nosso mestre, que veio para nos ajudar. A autoconsciência é outra que tem a pessoa resiliente. Então, a pessoa resiliente compreende os próprios sentimentos, conhece suas forças e limitações. Então, a autoconsciência é a pessoa realmente ser dono de si. Ela compreende os seus sentimentos. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente não deu muita importância aos nossos sentimentos durante muitas vidas para trás. Mas é preciso nós compreendermos os nossos sentimentos, e aí nós vamos conhecer nossas forças e limitações. Então, quando nós errarmos, nós pensamos assim: por que eu errei? Eu fui inconsequente? Não, não fui. Faltou conhecimento? Faltou. Você fez o que precisava fazer dentro da sua possibilidade? Fiz. Então você está tendo consciência que somente é dado a errar aquele que faz. Aquele que faz tem o direito de errar. As pessoas que ficam criticando as outras, essas não fazem nada e muito menos têm o direito de criticar. Outra pergunta que nós podemos fazer. Então nós falamos agora de toda a nossa vocação que nós temos para evoluir. E a pergunta é: as pessoas estão evoluindo intelectualmente, espiritualmente, moralmente? Sim, estão evoluindo. Embora esteja no mundo parecendo uma calamidade, não é? Países em guerra, não é? Pessoas matando pessoas na nossa sociedade, enfim, todo tipo de atrocidade. Mas nós estamos evoluindo. Vejamos um breve histórico da humanidade. Jesus, então, nasceu no ano 0. Depois, nós tivemos uma catástrofe, que foi de 920 a 1270, as Guerras Santas, as Cruzadas. Foram 350 anos de guerras. Para quê? Os europeus cristãos iriam sempre, foram diversas cruzadas, eles iam lutar contra os religiosos de outra seita para que pudesse tomar a cidade de Jerusalém e a cidade de Belém. Então, essa luta, essa guerra para tomar essas cidades custou diversas vidas, muitas vidas. Então é preciso que a gente perceba a evolução. Jesus trouxe o Evangelho e 920 anos a 1270 anos após, ainda houve guerras em nome do Cristo. Olha que coisa! Jesus não veio fazer guerra nenhuma, no sentido literal da palavra, não é? Ele veio trazer o amor. Muito bem, em 1455, Gutenberg inventou a prensa. Olha que evolução! E podemos ter a certeza que foi uma evolução muito grande, não é? Porque os livros eram escritos à mão, agora passou a ser através da prensa. Então era possível que você fazer diversos livros ao mesmo tempo. 1455. Ora, desta forma, podemos imaginar, ou melhor, ter a certeza de que Gutenberg foi um espírito enviado por Deus.
Por quê? Porque chegou o momento em que o mundo precisava ter uma evolução industrial. E a prensa foi fundamental nisto. Se não houvesse a prensa, nós estaríamos ainda muito atrasados. E o que aconteceu em 1500? Houve o descobrimento do Brasil. Então vejam que os fatos foram acontecendo de forma cronológica, dentro daquilo que se esperava acontecer. Em 1534, ou seja, 34 anos depois de descoberto o Brasil, Martim Lutero publica a Bíblia. Porque quem não conhece a história de Martim Lutero, eu convido a ver o filme, é muito interessante. Ele, então, não ficou favorável ao clero da época, mas ele copiou todo o Evangelho de Jesus, que estava preso junto aos religiosos. E ele, então, transfere do latim para o alemão, que ele era alemão, e fez a Bíblia na língua alemã. Naturalmente, daí houve então a publicação da Bíblia em diversas línguas. Veja bem o salto que aconteceu de 1455 a 1534. Foi realmente para nos tirarmos das trevas. E, infelizmente, houve um progresso até em 1900, mas de 1914 a 1918 houve a Primeira Guerra Mundial, onde houve realmente uma atrocidade muito grande. Como se não bastasse, voltou a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Agora, nós podemos nos perguntar, como cada um de nós podemos analisar o ano de 2016? Como que você vai analisar? Primeiro, você tem que lembrar que você está vivo. Você está mudando de ano. Então você está tendo a oportunidade de estar mais tempo aqui na Terra para aprender. No plano espiritual também se aprende, mas aqui a gente aprende de uma forma diferente. Então, pense nisto. Quantas coisas você tem para agradecer a Deus? Quantas? A gratidão que você tem que ter com Jesus pelo seu Evangelho. Que você está estudando o Evangelho de Jesus, pretendendo ser uma pessoa melhor cada dia que passa. Então, como você vê o ano de 2016? 2016, você perdeu o emprego? Você, então, está agora procurando outro emprego? Refletiu sobre a perda do emprego? Está culpando outro? Pense bem. Pense, porque muitas vezes, quando fecham uma porta, abrem-se duas, três. Então é necessário que você perceba a importância disso. E não desanime nunca. Nunca. Porque a vida é feita de vitórias. Pequenas vitórias do dia a dia. Uma coisa interessante também é nós termos em mente que Jesus está no leme da Terra e de todos os outros planetas do nosso sistema solar. Porque ele ajudou a gerir o nosso sistema solar. Veja bem, ele é um espírito de alta envergadura. Desta feita, Deus, Jesus, através dos bons espíritos, tem um propósito com a Terra. E não vai nos abandonar. Tem esse propósito de evolução. Então, o que temos que fazer? A nossa parte. Façamos a nossa parte. Não nos importemos com os outros, aqueles que não estão fazendo a sua parte. Importe com você. E isto é muito importante.
esta passagem evangélica está numa carta quando Paulo de Tarso escreveu ao povo de Corinto. Está em capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ele faz essa afirmação de uma forma muito tranquila, que não tem como nós termos dois tipos de interpretação. Então, ele afirma assim que, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? É você ter estudado o Evangelho de Jesus e você está praticando o seu Evangelho, sendo uma pessoa boa, melhor para as outras pessoas, ajudando o seu próximo, e isto é estar em Cristo. E então ele diz que se você estiver fazendo isso, nova criatura é. Então você já está seguindo os passos de Jesus. Você é uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram. Então você está só pensando para frente. Você já está tendo essa visão de Cristo, essa visão do seu Evangelho, da eternidade que nós temos pela frente. Então não fiquemos choramingando as coisas que passaram. Então as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então tudo é novo para nós. Cada dia que nós temos é novo, e é realmente novo. Muitas coisas vão aparecer para o nosso aprendizado. Coisas que são boas, que a gente chama de fáceis, né? E tem as coisas difíceis, que a gente acredita que não são boas, mas que também são boas. Aliás, essas coisas difíceis são as mais importantes na nossa vida, porque nós aprendemos muito mais com elas. Então, querido amigo, querida amiga, para se ter um ano novo, é necessário ter novas atitudes. Sem isso, nós estaremos no ano velho. Espero ter tocado no seu coração a respeito dessa forma de imaginar o que vem a ser um ano novo. Essa forma que somente através da renovação de nossas atitudes perante o próximo, perante a nós mesmos, é que nós teremos um ano novo. Fora disso, nós estaremos ainda no ano velho. Um grande abraço e até mais ver.